Olá, amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo nós vamos apresentar as manifestações orais da Covid-19. Eu ressalto que esse vídeo dele tem uma estreita relação com o vídeo anterior que nós apresentamos, as ulcerações da mucosa oral, lesões ulceradas da mucosa oral. Porquanto muitas das manifestações relacionadas com a Covid-19 guardam uma relação, um diagnóstico diferencial com essas lesões ulceradas da mucosa oral, especialmente quando essas apresentam sintomas sistêmicos identificados na Covid-19, tais como, por exemplo, a cefaleia, dor de cabeça, a febre, a hipertermia, ou então o cansaço muscular associado a vômitos, diarreia, dentre outros sintomas de manifestação geral, de manifestação sistêmica, que podem estar presentes, ressalto novamente, tanto nas lesões de Covid-19 quanto nas lesões ulceradas da mucosa oral não relacionadas com a Covid-19. De maneira que as manifestações, as principais manifestações da Covid-19 na mucosa oral são alterações do olfato e do paladar, a sensação de boca seca, a sensação de gosto amargo na boca, inflamação da mucosa bucal. As manifestações orais dessa Covid-19, segundo a localização em que são identificadas mais frequentemente, são a língua, a mucosa interna do lábio e o palato. Contudo, eu ressalto que essas lesões elas podem ser identificadas em qualquer localização da mucosa oral. Quanto ao aspecto clínico, essas manifestações orais da Covid-19 podem se apresentar como úlcera, como erosão, como vesícula, como bolha, como pústula, como uma língua fissurada ou depapilada, como uma mácula, como uma pápula, como uma placa, uma pigmentação, como halitose, como uma crosta hemorrágica, como necrose, petequia, tumefação, eritema e sangramento espontâneo. Todas essas é o aspecto clínico relacionado com a Covid, manifestações da Covid-19, manifestações orais. Eu ressalto novamente algumas das lesões alguns dos aspectos clínicos que nós apresentamos no vídeo anterior, que pode ser acessado no final desse vídeo diretamente através de um link que nós vamos disponibilizar para vocês. Basicamente a úlcera, a erosão, a vesícula, a bolha, a língua fissurada, a língua depapilada, as lesões de crosta hemorrágica, as petequias e o sangramento espontâneo e o eritema são os aspectos clínicos mais frequentes identificados como manifestação oral da Covid-19. Relativamente ao diagnóstico diferencial, entre elas são apresentados esses diagnósticos diferenciais cujo ressalto em vermelho sinaliza aquelas que são mais frequentemente identificadas e que nós apresentamos também, quando desse vídeo anterior relacionado com as ulcerações da mucosa oral. Quais sejam a estomatite aftosa, as lesões herpetiforme, pode ser as lesões de natureza infecção viral e aquelas estomatites aftosas recorrentes que apresentam também esse aspecto herpetiforme, a candidíase e a vasculite de Kawasaki, as lesões semelhantes ao eritema multiforme, que também nós apresentamos nesse vídeo anterior, as erupções induzidas por drogas, a doença periodontal necrotizante, que pode ser confundida com
as manifestações de lesões vesículo-bolhosas, tais como o pemfigoide e o pênfigo, dentre outras, gengivite descamativa, dentre outras lesões da mucosa oral. A quelite angular ou Perlesch e a síndrome de Melkerson-Rosenthal. Para quem se interessar sobre essa síndrome de Melkerson-Rosenthal, é só digitar o síndrome de Melkerson-Rosenthal, o meu nome e a revista da Faculdade de Odontologia da USP, que eu publiquei lá um trabalho acerca dessa síndrome. Feitas essas considerações, nós passamos a apresentar os principais aspectos clínicos, as principais manifestações orais da Covid-19, ressaltando o diagnóstico diferencial com as lesões que nós apresentamos no vídeo anterior, quais sejam as lesões ulceradas da cavidade oral, aquelas lesões vesículo-bolhosas que ulceram e que, quando associadas a manifestações sistêmicas, tais como, por exemplo, febre, dor de cabeça, cansaço, vômitos, diarreias, pode sinalizar a presença da Covid-19, dentre as quais nós ressaltamos as lesões RAS, ou seja, da estomatite aftosa recorrente, que pode adquirir um aspecto herpetiforme, e também as lesões associadas a infecções virais pelo herpes vírus. De maneira que, nesse vídeo, nós apresentamos essas manifestações orais da Covid-19 nas 3 principais localizações, quais sejam língua, lábio e palato. Inicialmente, nós começamos com a manifestação da Covid-19 em língua, que basicamente se caracteriza pela presença de uma língua fendida, ou então, ou a presença de áreas despapiladas na língua. Neste caso, nós identificamos essa língua fendida. Língua fendida é essa que pode ser associada com a presença de leucoplasia essa que pode sugerir um diagnóstico, se deve incluir também um diagnóstico de candidíase. Ou então associadas a múltiplas áreas de despapilação, em que essa fenda associada a essas áreas de despapilação, podem sinalizar ou incluir no diagnóstico diferencial o líquen plano. É também importante ressaltar que, em alguns casos, essa língua fendida ela adquire um aspecto clínico bastante sugestivo de carcinoma epidermoide. Entretanto, quando nós analisamos as bordas dessa fenda, nós constatamos que essas bordas elas não se encontram endurecidas, não se encontram na forma de rolete característica do carcinoma epidermoide. Em outros casos, essas áreas de despapilação presentes em pacientes com Covid-19 podem sugerir a presença de língua geográfica, que é associada com outros sintomas, tais como a paralisia facial, a tumefação em língua, dentre outros sintomas, pode caracterizar a síndrome de Melkerson-Rosenthal. Ressalto novamente que, a propósito dessa síndrome de Melkerson-Rosenthal, eu já publiquei um trabalho na revista da pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que quem quiser consultar, basta digitar síndrome de Melkerson-Rosenthal, revista da pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que eu acredito que vocês encontrarão o meu trabalho lá. Outro caso de língua
fendida associada à presença de uma área de leucoplasia e que também está associada à presença de áreas de despapilação, áreas de erosão e de ulceração, também características da Covid-19 em língua. Também essas ulcerações presentes na língua em pacientes com Covid-19 pode adquirir um aspecto de uma lesão ulcerada bastante semelhante à estomatite aftosa recorrente, em que se caracteriza a presença dessa ulceração recoberta por uma pseudomembrana esbranquiçada e envolta por um halo eritematoso bastante característico da estomatite aftosa recorrente, como ilustrada em tela. Então, basicamente, em língua, são essas as principais características. Já em lábio, o aspecto característico da Covid-19 é basicamente o ilustrado em tela, em que é bastante característico da presença de uma infecção viral, ou seja, uma pequena vesícula que posteriormente se rompe e origina uma úlcera envolta por um halo eritematoso. De maneira que, nesse caso em que o paciente apresenta essa vesícula, o diagnóstico diferencial deve ser com as lesões de natureza viral induzidas pelo herpes vírus. E após essa vesícula romper, o diagnóstico diferencial deve ser feito com a RAS, ou seja, com a estomatite aftosa recorrente, que adquire o aspecto também herpetiforme. Aspecto esse de lesão aftosa recorrente, ou então de múltiplas ulcerações envoltas por uma pseudomembrana esbranquiçada, que pode também adquirir esse aspecto crostoso, tal como ilustrado em tela em lesões de Covid-19 presentes no lábio. Um outro aspecto identificado também com bastante frequência, com uma certa frequência, são a presença de ulcerações sanguinolentas, em que se tem inicialmente uma bolha sanguinolenta, em que essa bolha sanguinolenta ela se rompe, deixando esse aspecto ulcerado, tanto em língua quanto no lábio. Aspecto esse que é bastante sugestivo de Covid-19. Isto posto, se as lesões de língua basicamente se caracterizam por apresentarem lesões com aspecto clínico de fissuração, ou então língua despapilada, ou a presença de lesões semelhantes à estomatite aftosa recorrente, e as de lábio se caracterizam basicamente pelas lesões herpetiforme. Evidentemente que quase todos os padrões clínicos, como por exemplo lesões ulceradas, erosões, lesões vesículo-bolhosas, dentre outras, hemorrágicas, elas, ressalto novamente, são características da Covid-19, mas em lábio elas há uma tendência predominante para aquele aspecto herpetiforme.
Já em relação ao palato, se nós poderíamos definir como uma lesão característica ou predominante no palato, seriam essas lesões com aspecto punctiforme, com aspecto de lesões ulceradas, que deixam uma superfície cruenta. Basicamente, é esse padrão de petequias presente em lesões do palato associada a essas múltiplas áreas de ulceração. Também pode adquirir um aspecto de bolhas contendo bolhas hemorrágicas ou bolhas contendo sangue que, ao se romper, promovem a hemorragia, além desse aspecto que é basicamente, se poderia definir no contexto das localizações e dos aspectos clínicos, a lesão que eu considero mais frequente em qualquer uma das regiões, quais sejam as lesões com esse aspecto aftoide, com esse aspecto semelhante à estomatite aftosa recorrente, qual seja de áreas de ulceração, recobertas por uma membrana branco esbranquiçada ou então branco amarelada, que pode se apresentar tanto com aspecto solitário, único, como em tela de múltiplas áreas de ulceração. Então, basicamente, esse aspecto aftoide, semelhante à afta, a estomatite aftosa recorrente, é basicamente o padrão que eu considero característico da Covid-19 quando associado a manifestações sistêmicas, eu ressalto novamente, como cefaleia, dor de cabeça, esse cansaço, essas dores musculares, febre, temperatura, vômito, diarreia, dentre outros sintomas. Em síntese, nesse vídeo foi apresentado os aspectos clínicos predominantes, as manifestações orais relacionadas com a Covid-19, ressaltando a importância do diagnóstico diferencial, especialmente quando o paciente apresenta essas manifestações sistêmicas de cefaleia, dor de cabeça, de temperatura acima de ao redor de 38 graus, manifestações como vômito, diarreia, dentre outras. O diagnóstico diferencial dessas manifestações orais, que basicamente se caracterizam por lesões semelhante a aftas, a estomatite aftosa recorrente, semelhante às lesões herpéticas causadas pelo herpes vírus, semelhantemente às petequias, as pequenas ulcerações punctiformes presentes em palato, que seriam basicamente os três padrões ou de aspecto clínico mais frequente relacionado com a Covid-19, a importância do diagnóstico diferencial com as lesões ulceradas da mucosa oral que não guardam uma relação com a Covid-19, quais sejam a estomatite aftosa recorrente, as infecções causadas pelo herpes vírus, as lesões vesículo-bolhosas, como pênfigo, pemphigoide, como eritema multiforme, dentre outras lesões que devem ser incluídas nesse diagnóstico diferencial com as manifestações orais da Covid-19, cujo vídeo nós apresentamos anteriormente.
No mais, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para esse tema que será bastante, ressalto novamente, bastante questionado em concurso público, qual seja as relações que existem entre as manifestações orais da Covid-19 em pacientes atendidos no consultório odontológico no período pós-pandemia, no período pandêmico, no período de surtos pós-pandemia. No mais, um grande abraço e